a pergunta é: por que não acreditar? O tema de hoje é por que não acreditar em Deus? E eu quero citar um exemplo, o exemplo de Zacarias, pai de João Batista. Quero começar a leitura aqui a partir do versículo 13 do primeiro capítulo de Lucas. Está escrito assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha a promessa então que o anjo fez a Isaías, vinda do Senhor. Ele diz aqui que, além das orações de Zacarias ter sido ouvidas, de que ele teria um filho, assim como as orações de Abraão eram ouvidas, porque ele teria um filho, além do anjo dizer que Zacarias, o filho de Zacarias, andaria nos passos do mestre, os filhos de Zacarias converteria muitos filhos de Israel ao andar nos caminhos de Deus, e convenceria os pais, os filhos, e seria um evangelista aqui na terra. Além disso, olha o que Zacarias diz ao anjo. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Porque eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Zacarias ainda duvida. Mas como assim? Eu sei, você é um anjo do Senhor, Gabriel, mas eu já sou velho. E olha lá, ele conhecia a história de Abraão, ele era um herdeiro de Abraão, e ele ainda duvidava da promessa de Deus. E ele continua aqui no versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, aqui o anjo diz que Zacarias ficaria mudo como castigo, porque ele não acreditou nas promessas de Deus. Mesmo ele sendo um profeta, ele não acreditou nas promessas de Deus, que ele teria um filho. Então ele ficaria mudo até o nascimento de seu filho. Olha o castigo que ele tomou. E hoje quando recebemos alguma promessa, primeiramente, a primeira atitude que temos que tomar é acreditar, ter fé. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus 6, no versículo 11, não, Hebreus 11, no versículo 6, está escrito assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é o Deus da promessa, não é esse o apelido de Deus? Então, se Ele é o Deus da promessa, Ele também é o Deus que não muda. Ele é o Deus que, se Ele promete alguma coisa, olha o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11. Isaías 55, 11. Dizendo sobre as promessas de Deus: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e voltará
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia. A palavra que saiu da boca de Deus se cumprirá. E não temos que ter essa dúvida. Mesmo se pode ser algo sobrenatural aos nossos olhos, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai Celeste, que sabe de todas as coisas. O Pai onisciente sabe de todas as coisas. Confie em Deus. Em outro versículo, é Isaías 40, no versículo 8. Está escrito assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E eu poderia aqui citar vários outros textos, como Números 23, 19, que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele prometido, não o fará? A promessa que sair da boca dele não cumprirá? E continuando, o sofrimento de Zacarias, ao realizar, ao anjo prometer para ele que ele teria um filho, olha a atitude que ele toma, entendendo o castigo dele. Ele viu então que Isabel, a mulher dele, estava grávida, e da mesma forma ele poderia se irar contra Deus, porque entendemos que para um filho, para até ter o processo para o filho nascer, 9 meses de gravidez que a mulher tem que tomar, e ele mudo nesse tempo todo, o castigo que ele teve a Deus, aqui não demonstra que ele se irou contra Deus ou que ele blasfemou contra Deus. Pelo contrário, está escrito lá em Lucas 1, 26, o contrário. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E continua lá no versículo 56. Outro versículo, 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Maria ficou feliz porque viu que a sua ente querida estava grávida. Então ela ficou 3 meses com Isabel, celebrando, então, festejando, né, que ela teria um filho. E no versículo 64 está escrito assim: imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedindo a língua falava louvando a Deus. Então automaticamente quando Zacarias, ele então voltou a ter a oportunidade de falar, voltou a ter o dom de falar, então imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Primeiramente ele louvou a Deus. Assim como está escrito lá em Mateus 6, no versículo 23, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvai a Deus sobre todo o seu coração. Amar a Deus de todo o seu entendimento é isso. Além das nossas aflições, ele ainda louvou a Deus. Ele não, mas Senhor, o castigo que eu tomei... Não, ele ficou calado e disse: desimpedido a língua, falando, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a razão montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Assim acontece em algumas circunstâncias, como no exemplo lá de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Essa é a última experiência bíblica que eu vou demonstrar aqui. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, os discípulos, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aí os discípulos começaram a falar: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que morremos? O senhor não está vendo que o barco está se enchendo de água? Nós podemos morrer aqui afogados.
E continua no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E então, aqui os discípulos entenderam, pelo menos nesse momento, a importância da fé. Em outro versículo, lá no mesmo livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, Deus nos faz uma promessa. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, se Deus fez uma promessa, Ele não tarda em cumprir essa promessa. Confiemos, pois, em Deus, então. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. E te agradeço porque o Senhor nos faz entender as suas verdades e nos ajude a colocar a sua palavra em nosso coração. Peço perdão por todos os nossos pecados novamente. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que essa mensagem se espalhe para outros canais, compartilhe, se inscreva, curta os vídeos para que o YouTube possa compartilhar para outros canais essas mensagens, para que outros possam ouvir assim também essas mensagens. Eu estou também divulgando 2 canais. O primeiro é o que está aqui no link abaixo, que está o canal do meu tio Alberto Vieira Lima. Eu peço que se inscrevam lá no canal dele para ajudar também, porque eles também estão sempre compartilhando bons conteúdos. E o canal, depois do canal do meu tio aqui, está escrito o canal do Clube de Jerusalém. É um canal que está me ajudando muito nessa minha iniciativa do canal. Que Deus esteja com todos.